Shalom, Adonai. Louvamos a Deus por esta tão grande oportunidade de retornar, né? Tanto no sentido geográfico, nesse local, e retornar também, claro, com a permissão, né? Porque hoje com um clique você deleta e com um clique também você confirma, você aceita, você traz para dentro da sua casa, né, pelos canais de transmissão, quem você quer, o programa que você quer. Hoje nós temos na palma da nossa mão um mundo virtual que nos permite, né, ter acesso àquilo que nos atrai. Então eu me alegro porque em algum momento, quando você clica, quando você recebe esta programação por intermédio, né, das redes sociais, do nosso canal YouTube, nosso canal oficial, Assembleia de Deus Ministério de Registro, que eu já aproveito a oportunidade para que você dê um like lá, né? Se inscreva no nosso canal, dê sua sugestão. Eu quero agradecer a Deus. Não estamos ainda transmitindo pelo Instagram, por conta de algumas situações. Nós vamos retomar também, transmitir pelo Instagram. Eu apenas faço a postagem lá do cartaz virtual e percebo que muitos irmãos curtem, né? Deus abençoe, meu muito obrigado. Só tenho que agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Como sempre, agradecer a Deus, a você, irmão, irmã, que está aí do outro lado, já ir se preparando para o seu repouso, para o sono, e o meu desejo que seja um sono reparador. Agradecer ao nosso seleto público, né? Um público que gosta gosta de entender, gosta de examinar a Escritura, né? E examinar a Escritura é buscar a interpretação, né, da inspiração da plenária, né, na sua originalidade, na sua forma de escrita, na sua estrutura gramatical. Então eu louvo a Deus por esse grupo que também curte, participa, né, interage com essa programação. Quero agradecer a Deus ao missionário irmão Juliano, irmão Fran, Júlia, que estão ali no Guarujá, e de lá ele está dando também sua assistência. Agradecer a Deus pela vida do pastor João Batista Júnior, aqui da congregação de Carapiranga. Louvar a Deus por essa estrutura física, né? E fazendo uso de máquinas, né? Com suas limitações, nos dá condições para chegarmos com essa programação até você, em algum país, em alguma cidade, em algum bairro, na sua sala, né, no seu carro, enfim. Louvamos a Deus pela vida dessa equipe. E quero aqui já manifestar a minha gratidão a todos os nossos irmãos da nossa congregação em Carapiranga, né? E comemoraram com um sentimento de prazer, comemoraram o 16º ano com um sentimento de pertence, né? A cada ano, no Ministério de Registro comemora seus aniversários, comemora essas datas, né? De uma forma assim, com ganância, no sentido benéfico da palavra. Quero agradecer a Deus de todo o meu coração, ao pastor João, à missionária Aline e a todos os membros
né, da nossa congregação de Carapiranga, que me enche de orgulho, me enche de prazer, né? Todas as vezes que me lembro de vós, nas minhas orações, dizia Paulo, se referindo a Timóteo, ele se alegrava, né? Paulo era visitado por um sentimento de quebrantamento que também, por ver esse sentimento no jovem Timóteo, gerava grande alegria no apóstolo Paulo. E é assim que eu me sinto, né? Como apóstolo desse ministério, pela infinita graça de Deus, me sinto alegre, me sinto feliz, né? De perceber que uma congregação saudável, né? Cresce tanto no seu sentido quantitativo, né? Como no seu sentido qualitativo. Nós estamos hoje na 32ª live e já está aí apóstolos, né? A irmã Daniele Souza, a irmã Cíntia Santos, o irmão Jô da Sede, meu companheiro, um beijo no seu coração, estivemos junto ali com essa família, os irmãos de Ipiranga que nos receberam, né? No domingo, a irmã Edna, o irmão Ronilson, o irmão Ronaldo, né? A sua mudigna esposa, todos esses irmãos, pastor Paulo Sérgio, missionária Maria, que com um espírito gigante de hospitalidade recebe de forma assim tão prazerosa, né? Quando nos removemos para ir, muito obrigado. E junto conosco tivemos a participação desse grupo de pessoas saudável, todos os irmãos que foram conosco. Deus abençoe o irmão Célio, enfim, né? Agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos da igreja sede, a irmã Giovana da sede, irmão Johnny da Silva está acompanhando a live, missionária Cíntia também está nos acompanhando. Shalom, missionária, Deus abençoe, irmã Giovana, irmão Johnny, Deus abençoe a irmã Daniela Souza, eu acredito que é minha sobrinha. Confirma aí, diácono missionário Juliano, mas eu acredito que é ela. Muito bem-vindo, irmã Daniela, né? Acorda cedo também, como os demais, mas está aí já. Note-se, isso não nos motiva, né? Nós temos um objetivo, né? Assim que alcançar um número que estamos próximos para alcançar, nós vamos parar um pouquinho a live. Porém, ficamos suscetíveis, primeiro, à vontade soberana de Deus e a todos os que prestigiam o trabalho também, dando sua participação. Olha, deixa eu também aqui, já fazendo os agradecimentos para não fazer no final, precisamos de um nome para essa live, tá? E dê a sua sugestão, tá bom? Mande aí. O missionário Juliano vai colocar o seu número, né? Para que você mande uma sugestão, mande o seu número, o seu nome, um nome para essa programação, e nós ficaremos receptivos à sua sugestão, à sua opinião. Hoje nós vamos falar sobre a doença do século, né? Doenças, males, e eu fiz uma observação lá na minha página, né? Doenças, enfermidades e dimensões espirituais que não estão sendo discernidas e que precisam ser discernidas principalmente, né? Pela igreja que gerencia, né? Deus confiou nas nossas mãos a pasta espiritual, né? Nem só de pão vive o homem, nem só de calmante, né? Se cura a depressão. Não é só com esses medicamentos adequados, corretos pelos nossos exímios profissionais, psicólogo, psiquiatra, né? Mas também depressão se cura também com a palavra de Deus.
se cura com amor, se cura com atenção, se cura também com reação. E para desenvolvermos essa temática, né, doença e males, né, mal destes séculos, né, mal destes séculos, eu quero ler convosco os Salmos de número 119, está havendo aí, e aproveitando aqui também de forma verbal, fazendo aí uma retificação, né? É Salmo 119, versículo de número 28, que está escrito da seguinte forma: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Deus seja louvado. Você que está chegando, meu irmão, compartilhe esta live. Irmã Vanessa Lara, de Cananéia, e seu esposo Fernando Bueno estão me saudando, nos saudando. Assim, eu falo eu, saudando todos os irmãos também que estão, nossos telespectadores que estão do outro lado, né, desta câmera. Shalom, irmã Vanessa, irmão Fernando, meu amado, um beijo no seu coração. Vamos então, e quero, quando eu falo vamos, é no plural, eu não disse eu vou. Vamos, venha comigo, participe. Você que já teve uma experiência com a depressão, você que já vivenciou também um quadro progressivo, né, da depressão, quando começa também já se manifestar com opressão, e você também pode ter vivenciado, né, o terceiro nível, vou colocar aqui terceiro nível, que nós chamamos de possessão, né? Então, me ajude, dê a sua participação, se você é um profissional da área, né? Eu sou pastor, não sou um psiquiatra, não sou um psicólogo, né? Porém, não, a psicologia e a teologia, né? A ciência, elas não entram em conflito. Pelo contrário, elas se completam, né? A teologia também tem sua resposta para a depressão, para a opressão, para a possessão, porque estamos tratando também da área da psique humana, da parte espiritual, né? Da parte humana. O homem é trino, é corpo, alma e espírito, né? Então, a teologia também está presente, embora alguns religiosos entendam que isto é só um assunto de ordem espiritual e tudo é demônio, né? Tudo, quando não é demônio, o entendimento que é uma frescura, né? Dependendo da família que está lidando com esse problema, achando que a pessoa é fraca, né? Está fazendo o corpo mole, né? Está, enfim. E, de outra forma, também, alguns, de forma extrema, trata também apenas o lado patológico, né? O lado psíquico, o lado da alma, o lado, né, que, claro, o psicólogo ele vai navegar dentro, né, da área emocional com habilidade, com competência, né? Esse psiquiatra ele vai sim trabalhar nessa questão neurológica, né? Nessa questão cerebral, nessa questão da mente e, enfim. Então, para explicar que tenho sim temos como pastores também uma competência, né, para tratar o assunto, para falar também do assunto. Irmão Ronaldo também está chegando. A paz do Senhor, meu amado. Queridos, já compartilhou? Irmão Juliano, passa para mim se alguém aí já compartilhou. Missionária Cíntia, irmã Giovana. Olha, se vocês já compartilharam, já vamos ter mais de 7 compartilhamentos.
e outros que nos assistem aí, né, no anonimato, de forma silenciosa, não quer se apresentar. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a sua palavra, né? Esta doença chamada depressão, porque é uma doença, tá? Aqui já então eu inicio deixando claro a minha, não é a minha opinião, né? Deixando claro a minha tese teológica no assunto, que é sim uma doença, tá? Porque ela vai afetar diretamente a área cerebral, ela vai afetar esse órgão pensante, né? E quando esta doença chamada depressão, né, que eu coloquei um pouquinho, não é nenhuma comparação, mas eu acredito que é daí que parte esse entendimento, né, que a depressão normalmente é um vale, né, um lugar né, que fica mais em um nível mais baixo. Então é considerado depressão, e assim que as pessoas que são vítimas dessa doença, dessa depressão, ela se sente num buraco, né? Ela se sente mergulhada, né? Numa profundeza abissal, né? Se sente nesse estado de cansaço, né? Nesse estado de desânimo total, né? E tudo isso é sim uma doença que vai afetar o corpo, né? Vai desencadear um conjunto de doença em todos o corpo, né? As células, uma vez enfermas, afetadas, elas vão desenvolver, né? Doenças que podem serem mortais, quando a própria depressão ela começa a funilar suas vítimas, não dando outra saída a não ser a busca, a busca, né, a tentativa contra as suas próprias vidas. Nós estamos com aí 3 compartilhamentos. Pastor Marcos, da nossa distrital de Sorocaba, seu filho Maicon, está nos saudando com a paz do Senhor. Shalom, Maicon, pastor Marcos, missionária Sandra. Eu estou aqui, preciso lembrar do nome desta jovem, né, que é uma jovem ativa, a filha do pastor Marcos e a missionária Sandra. Queridos, então, para quem está chegando, eu peço a você, compartilhe, né? Compartilhe essa live com alguém que você pode ter percebido dentro desse espaço de tempo um certo comportamento de preocupação, né? Você pode não ter prestado atenção, mas alguém pode ter até você pode ter até escutado, né? Alguns assuntos pertinentes ao que nós estamos falando, quando não é a própria pessoa, pessoas que estão convivendo, estão tendo pessoas, né, no meio da família apresentando esse quadro clínico, essa doença depressiva. Compartilhe, né? Eu disse um pouco no áudio, não é só sonífero, né? Não é só os remédios para tranquilizar um pouco esta mente, para, né, acalmar, que vai curar, né? Então, relação social, dinâmica de grupo, né? Se aproximar dessas pessoas também cura, e como acabamos de ler, olha a cura aqui, né? A minha alma consome-se de tristeza, porém, o salmista tem ainda
o órgão pensante, que é a sua mente, a sua capacidade de raciocínio, ele sabe então, ele está consciente que tem algo que pode lhe fortalecer, que é a palavra de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre este mal. Primeiro, amados, que o que nós precisamos de imediato é desmistificar, né? É que depressão, opressão, possessão, que são três coisas diferentes, são doenças de pessoas não evangélicas. Depressão é um mal que atinge pessoas de uma vida descuidada, né? Pessoas que não têm uma vida administrativa saudável, né? É claro que isto, essa vida de descontrole, né? De gastos excessivos, onde mais se gasta do que se arrecada, né? Ela vai sim trazer danos para a saúde mental, emocional e física também. Porém, tem pessoas que têm uma boa administração na empresa, no seu lar. São pessoas que estão com suas contas, parece uma utopia falar isso, mas a meia tanta crise, tem muita gente que ganhou dinheiro com a crise, está ganhando, e com essa inflação subindo a cada dia, né? Não sei até onde nós vamos ter condição de nos manter da forma como o dispositivo da inflação está disparado. Porém, tem pessoas também com um grau de educação, com grau de educação, com grau de conhecimento amplo, né? Pessoas da área da medicina, pessoas de todas as áreas, de toda a sociedade, estão sendo atingidos por esse mal, né? A cada segundo, a cada minuto, a depressão está levando pessoas ao suicídio. Não, diga-se de passagem, celebridades, né? Que almoçam em um país e jantam em outros países, né? A própria ocupação, o próprio trabalho, né? Permite essas pessoas conviverem em um relacionamento heterogêneo, né? Não só de pessoas, mas geograficamente também falando. Não obstante, sofrem também, estão sofrendo deste mal. E não é só não é só os descrentes, pastores, né? Com pesar, mas, né? Pastores que tiraram suas vidas. Claro que existe acusação, né? Nesse momento vem à tona os gurus da verdade, né? E já tem resposta, né? para o desfecho, né? Da situação. Porém, todos nós estamos suscetíveis a este mal, a este problema. Independente da estrutura social, econômica, independente da cultura. O Brasil é o país aí, né, da alegria, né? O país do futebol, que a nossa seleção brasileira joga muito bem, né? Mas quando pega uma seleção europeia, pega uma Alemanha, a gente sofre. A gente vive dias de depressão na Copa do Mundo, né? Graças a Deus que é pouco tempo, passa logo.
Somos o país, né, do carnaval, né? Você sabe que o carnaval ele está sendo o termômetro, né? Agora, ele foi, né? O responsável, né? Pelos nossos políticos que acham que a gente esqueceu. Nós vamos lembrar na urna, senhores, viu? Vamos lembrar na urna o que vocês fizeram, viu? Corruptos, né? O que vocês fizeram, tá certo? Com todo respeito, mas agora fica lá uma placa, né? A CPI, os homens da honestidade, não vou nem dizer o nome aqui, sabe? Os cara que comandam a CPI, os honestos. Eu queria que você fizesse uma pesquisa, como é que está o estado, né? Desses cidadãos de boas qualidades, tá entendendo? Né? Agora tem uma placa para dizer o quanto o presidente é culpado das mortes, né? Agora, quantas pessoas vocês não mataram, né? Roubando o Estado, desviando recursos, né? Metendo a mão na grana pública, tá entendendo? Aí vocês mataram muita gente, deixaram o país da maneira que está, e não teve CPI para nada e não vai ter CPI, né? Então, o país da alegria, o país do carnaval, né? Como o carnaval era do interesse, né? Dos nossos governantes, né? Como o Dia das Mulheres, lembra, senhora, o Dia das Mulheres? Quantas mulheres não se reuniram? Nada contra as mulheres, não. Entendeu? Mas já havia a proliferação do vírus, tá entendendo? Mas, claro, né? Véspera de carnaval, né? Cenário político, tá entendendo? Então, né? Aí liberaram tudo. Depois do carnaval, tá entendendo? Né? Aí a alegria se transformou em tristeza, né? O ajuntamento se transformou num distanciamento mais dolorido do planeta Terra. Está entendendo? O país da alegria, né? E diga-se de novo de passagem, é o país que mais cresce, né? Com o número de pessoas depressivas. Que país da alegria, coisa nenhuma. Isso é uma falsa verdade, isso é um jargão, né? É que os políticos, com suas visões mercadológicas, vendendo o país, né? Vendendo, né, o país da melhor maneira que lhes rendam lucros, né? Tá entendendo? Então fica esse jargão de país da alegria. O Brasil está gemendo. O Brasil está chorando, senhores, viu? O Brasil é um gigante, né? O Brasil está sofrendo, juntamente com outros países, tá entendendo? E aí fica então esse jargão. Somos um país, na verdade, que estamos acumulando um número de pessoas depressivas, né? E agora me parece que também com os interesses políticos à flor da pele, né? A vontade de continuar na cadeirinha, né? Então, novamente, né? Agora vem a terceira dose, vem a quarta dose, vem a quinta dose, que vem a dose, né? Compreende? Para liberar todo mundo para o carnaval, liberar todo mundo para festinha, né? Eu não sou contra quem tem o seu prazer, cada um tem o seu prazer, né? Eu estou falando desta liderança mascarada, tá entendendo? Que vende esta mensagem, né? No cenário público, né? Como alguém que está preocupado com a saúde do Estado de São Paulo, preocupado com a nossa nação, né? Aí criam, né? Tentam mascarar, entendeu? O verdadeiro rosto por trás desta
falsa imagem de alguém que está preocupado com o nosso Brasil, preocupado com a saúde do brasileiro. Preocupado coisa nenhuma. Está entendendo? Um país que sofre, um país que depressão mata gari, depressão mata juiz, depressão mata pastor, depressão mata a dona de casa, depressão mata o agricultor. Todos nós estamos suscetíveis a isso. É o mal do nosso século. É um mal que está se desenvolvendo e ainda existe uma mente, a mente fanática, a mente preconceituosa, né? De tratar os assuntos apenas dentro de uma esfera espiritual, né? De fora para dentro, né? Ou quando tratando também isto como punição, né? Apresentando, querendo explicar que esse peso que a depressão gera na sua vítima, que esse desânimo que a depressão gera na sua vítima é somente fruto de um pecado oculto, de um pecado escondido, né? E a pessoa tem que confessar. Senhores, nós precisamos, como igreja, né? Olhar para o mundo em que nós vivemos, não o mundo cósmico, mas o mundo humano, olhar com amor, olhar com empatia, né? Procurar ouvir essas pessoas, né? Jesus, eu falei na live passada que Deus fez uso de uma terapia espetacular. Ele perguntou para Elias o que faz aqui, ele sabia. Ele só estava dando uma oportunidade para Elias falar, né? Conversar, compreende? Nós precisamos tratar a depressão como uma doença patológica, uma doença que afeta a mente. É por isso que a pessoa depressiva ela se sente cansada, ela quer ficar ali, ela quer se fechar no seu mundo, ela não quer ver pessoas, ela não quer ir trabalhar, ela fica cansada, até a roupa no seu corpo pesa, entendeu? Até o mexer com os braços para arrumar esse cabelo pesa. A água, ela fere o corpo desta pessoa, compreende? Não é por acaso que alguém perde a motivação de se pegar numa vassoura e limpar esta casa. Alguém perde a motivação, perde o prazer de arrumar a própria cama, que nela deita para recompor as suas energias física, mental e emocional. Não é por acaso que alguém que prega a palavra, que ensinou a palavra, de repente você recebe um anúncio no amanhecer do dia que esta pessoa foi lá e tirou a sua própria vida. Nós precisamos tratar esse assunto na sua raiz. Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que não haja uma ação, uma influência maligna, porque há sim. O diabo é um abutre, Satanás é um corvo, procurando, né, aonde tem algum corpo estragado. E a depressão, ela gera isto sim, ela faz todo o corpo, né, todo o corpo apodrecer, no sentido, uma figura de linguagem, né? E literalmente também, porque tem alguns que, dependendo da gravidade, eles se abandonam, eles não se cuidam. E num ambiente onde essas pessoas estão, eles não deixam ninguém entrar. Eles não deixam ninguém ter acesso nesse ambiente, né? Claro que existe sim uma ação espiritual, sim, mas é possível sim que um problema, né, uma morte, uma perda do emprego,
uma meta, um planejamento de vida frustrado, uma intercepção da vida, né? Uma fatalidade, pode provocar em nós, ser humano, né? uma reação negativa. Uma reação negativa. Não existe pessoas com DNA, com genética para depressão, não. Todos são suscetíveis à depressão. Basta um descuido, basta uma manifestação de ignorância no sentido de não se levar a sério. Quando eu falo levar a sério, não é cultuar o sintoma, não é cultuar o sentimento, mas é prestar atenção. É prestar atenção quando alguma coisa começa a se alterar, quando alguma coisa começa a mudar. Então, o tema que está em pauta no Salmo 119, e a gente está usando para a temática de doenças e males desse século, a minha alma consome-se de tristeza. Gente, não é uma tristeza normal. Essa palavra consome, é alguém que está sendo achatado pela tristeza. É a tristeza invadindo, é a tristeza, né, no sentido da sua etimologia, né? É a tristeza, esse sentimento que provoca lágrima, esse sentimento que provoca perda de entusiasmo, né? É a tristeza trazendo trevas, é a tristeza avançando, é a tristeza amarrando, prendendo, segurando, né? Provocando todo tipo de embaraço na vida dessas pessoas. E o salmista diz: a minha alma está sendo consumida por tristeza. Isso não é uma tristeza. A palavra tristeza aqui não pode ser de maneira nenhuma interpretada como esse sentimento de aborrecimento que todo dia eu e você estamos vivenciando. Nesse dia eu fiquei aborrecido. Teve momento nesse dia que eu fiquei triste, você ficou. É possível que você ainda esteja triste com algumas coisas. Porém, é uma tristeza que é temporária, passageira. É uma tristeza que não vai impedir você de trabalhar, não vai impedir você de continuar, não vai impedir você de parar com suas atividades. É uma tristeza que não vai afetar a sua capacidade de raciocínio, não vai afetar o seu cérebro, o seu órgão pensante, que é o meu e o seu cérebro. Porque a depressão é uma doença que ela afeta a sua capacidade de pensar. As pessoas afetadas pela depressão, elas têm uma perda de mais de 40% de sua capacidade. Perceba bem, note que não usando todo o nosso cérebro, quem usa é gênio, né? E não dá para se dizer no sentido gênio, porque normalmente o gênio ele se destaca em uma área específica e não nas demais. Porém, quem é que, fazendo uso de 30% só da sua capacidade, consegue, gente, desenvolver uma vida, consegue desenvolver a sua atividade com eficiência e com eficácia? A perda de 60% do nosso cérebro, ele vai provocar um estado de cansaço pleno. A perda de 60%, 70% da nossa capacidade pensante, ele vai nos colocar num estado vegetativo. Ele vai afetar toda a nossa relação, tanto interpessoal, como vai afetar também a nossa relação implícita.
a relação com nós mesmos, certo? E a partir que perdemos essa capacidade em escala maior de desenvolver nossas atividades que estão sendo afetadas pela depressão, começamos então a negativar nossas atitudes, começamos a ver as pessoas de uma maneira negativa, começamos a desenvolver um medo descontrolado, começamos a colocar tudo, né, como risco. Tudo é risco, mas quando o nosso órgão pensante está bem, a gente vai analisar, fazendo uso do raciocínio, o risco calculado. Tudo é risco, mas quando você se remete, né, em fazer algo em risco calculado, isso é possível. É possível e é preciso se correr esse risco. Mas as pessoas, as vítimas da depressão, ela perde essa capacidade. Então não é frescura, não. Nem tudo é somente demônio, e nem tudo é somente um pecado. É preciso que nós venhamos tratar isso de forma também mais numa visão holística. Juízes capítulo 6, o povo gemia pela opressão dos midianitas. Estavam já em um estado depressivo ao ponto de construírem covas para ele mesmo, porque não achavam mais esperança de mudança. Uma nação depreciativa pela opressão, diz o nosso missionário Juliano. Ele já está aqui colocando a opressão, né? E eu quero aproveitar esta oportunidade. A nossa internet oscila aqui, né, mas você não sai aí do raciocínio, né, colocando para os irmãos que o que temos quase não fazemos uma distinção entre depressão e opressão, né? A depressão, na verdade, é uma doença, né, que é provocada por vários fatores. Vários fatores. Né? Uma perda no relacionamento, né, um não, né, a forma como se diz um não para alguém, né, a forma como se trata uma pessoa, a forma como o filho, né? O filho, ele nasce amando o pai, ele nasce amando a mãe. Pode perceber que, por mais que os filhos amem seus pais adotivos, mas eles sempre estão em busca dos seus pais biológicos. E enquanto eles não encontram, existe, né, esse sentimento que fica ali machucando, né? Então, várias, né, são as variantes, né? São várias coisas que pode provocar uma violência, um estupro, né? uma vida onde foi abusiva, né? Uma vida de violência, uma vida de conflito extremo, né? Dentro de um ambiente, né? Pode sim afetar diretamente tanto os que promovem, tanto os protagonistas do conflito, né? Como os coadjuvantes, né? Aqueles que não são nem coadjuvantes, aqueles que no seu estado passivo, calado, em silêncio, mas vivenciando esse clima tenso, acabam, com o passar do tempo, desenvolvendo sim a depressão. Então, depressão, ela vem de vários fatores, né? A solidão, a pessoa que a solidão, a ansiedade, as preocupações, tristeza excessiva, né? A mágoa, né? O rancor, enfim, os outros sentimentos ruins. Tem pessoas que alimentam demais uma lembrança que dói,
sabe? Esquecer ninguém esquece. Mas assim que você começa a viver lembranças que lhe machucam, que lhe revoltam, normalmente essas lembranças elas vão elas vão gerar em suas atitudes no presente, elas vão provocar nas suas atitudes uma defesa excessiva, né? Como esse passado te traumatizou, ele não foi curado ainda dentro de você, esse trauma em aberto, ele vai gerar no presente, vai provocar, ele vai fazer com que você desenvolva um comportamento defensivo, um comportamento agressivo, né? Um comportamento de isolamento, um comportamento egoísta, aonde você mesmo uma vida a dois, mas você quer viver só para você, você quer viver um presente e querendo cobrar desse presente um passado que nele você foi lesado, você foi roubado, né? Você foi furtado no passado, né? Quando eu falo furtado, dentro da dispensação dentro da dispensação da inconsciência, né? Você foi furtado, você foi violado, você, né, quem está me ouvindo, e aí tudo isso vem para um presente. E no presente você se torna egoísta, você quer cobrar isto de quem vive do seu lado, você quer cobrar de quem se relaciona com você. E isto acaba levando essas pessoas a um estado de depressão. Por quê? A convivência, ela vai ser uma convivência tensa, vai ser uma convivência onde não se tem oxigênio, que se tem um gás carbônico, e ele mata, né? Ele acaba com o relacionamento, ele sufoca as pessoas, né? Então, a depressão, ela vem de vários fatores, quando na verdade a opressão, ela já é um problema, né? Ela é um problema que vem de fora para dentro, né? A opressão, ela na verdade está relacionada ao ambiente, né? Então, saindo um pouquinho aqui da depressão, né? Dizendo que não é só demônio, não é frescura não, pode ter sim um problema que precisa ser tratado, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, né? Essa forma como as igrejas estão tratando esse problema, né? Limita as pessoas de procurar ajuda enquanto pode. Porque na medida que você começa a orar, Jesus cura, né? Mas tem pessoas que você ora e a pessoa é liberta. Mas tem pessoas que precisam ser medicadas, precisam ser tratadas. Então, se o pastor não é um psicólogo, não é um psiquiatra, ora, eu acredito que não há nenhuma perda de valor, não afeta em nada a posição de nós, enquanto pastores, né, orientar os nossos membros dentro do quadro clínico, né, dentro da questão patológica, né, nada impede de orientá-los a procurar, né? E como também disse no início, esse psiquiatra, esse psicólogo não pode entender também que é só remédio, né, que vai resolver esse problema, porque nem tudo é uma questão só humana, e nem tudo também é uma questão espiritual. É preciso que quem esteja tratando do assunto reaja, né? Se desenvolva, né?
com muito cuidado, com muito tato, né? com direção de Deus e também com uma certa psicologia, né? Psicologia para ser assertivo no que fala, ser assertivo até na sua maneira de tratar as pessoas. Missionária Maria da Distrital de Rio Preto está nos acompanhando. Amados, compartilhe a live, faça aí a sua contribuição, semeie, tá bom? Eu te agradeço de todo o meu coração. Amém? A missionária Maria também está chegando do Rio Preto. Shalom, missionária. Deus que abençoe. A opressão já é um problema que está relacionado, como já disse, com o ambiente, né? Mas pode, quando essa depressão ela não é tratada nem na esfera espiritual e nem na esfera profissional de um especialista, esse quadro ele tende a se agravar. E aí existe sim uma interferência que pode começar a participar desse problema patológico, dessa doença depressiva, que é uma ação maligna, é uma tentação, ou seja, Satanás lançando suas baterias de forma estratégica, de fora para dentro, de fora para dentro. E aonde que ele vai lançar essa seta? Na mente. Na mente. E quando a pessoa está vivendo uma opressão, ela tem uma linha tênue, né, da depressão, mas tem uma característica diferente, porque a opressão, ela normalmente ela está relacionada ao ambiente aonde essa pessoa desenvolve, as suas atividades laborais. Então, normalmente a pessoa que começa a desenvolver uma opressão, essa pessoa ela começa a desenhar, ela começa a se expressar, definindo, nessa expressão, é a definição de como a pessoa se sente. A pessoa começa a fazer uso de expressão, dizendo que o ar está pesado, né? Aqueles que estão me assistindo, né? Nossa, como o ar aqui está pesado, né? Como esse local, o ambiente está pesado. Que local escuro, está tudo claro, mas para a pessoa que já está desenvolvendo uma opressão, este local, ele asfixia. Este local, ele causa, ele causa a fobia. Ele causa nos portadores, nas vítimas da opressão, um ambiente onde não se há espaço para respirar, onde existe um quadro de opressão. Normalmente, se for um ambiente familiar, existe um conflito, desencontro, uma má incompreensão, uma desconexão expressiva no que se diz, né? O marido diz uma coisa, a mulher diz uma outra coisa, o filho quer falar, mas os pais entendem outra coisa, né? O ambiente onde a opressão está se desenvolvendo, ele passa a ser um local onde começa a ser listado como um local indevido, um local onde se está para ir,
há pessoas que estão vivendo, desenvolvendo a opressão, não querem ir. E se estão para voltar para este local, elas não querem mais voltar para este local. Porque o ambiente está pesado. O ambiente, né? O clima está pesado. A opressão, ela se apresenta, né? Dessa forma. E é resultado de tudo que já foi supracitado na camada da depressão. Tudo isso, né? Vai desencadear, né? A opressão. Então, quando a depressão ela não é cuidada, ela não é tratada, e quando é tratada de forma espiritualizada, né? Ou quando é tratada, porque isso não é tratado coisa nenhuma, quando ela é encarada como meninice, quando é encarado como preguiça, né? Pessoas relapsas, né? Pessoas que nasceram para serem, né? Para serem derrotadas, né? Logo, então, vai se desenvolver uma opressão. Eu gostaria de ler convosco, eu fiz uma marcação, gostaria de ler convosco o texto do Salmo, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Compreende? Essas três doenças, a primeira é uma doença, a segunda é uma doença já com enfermidade, e eu, antes de entrar nesse contexto, eu queria que você, que está aí nos acompanhando, irmão Felipe Queiron, da cidade de Chapecó, também está nos acompanhando. Shalom, prazer tê-lo, né? Por aqui. Desejo que dentro da sua vasta relação, compartilhe essa live e nos ajude para que ela possa edificar pessoas que com certeza poderão, né, ser curadas também. O salmista disse no Salmo 119, versículo 28, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo as suas palavras. A palavra de Deus, principalmente, é o melhor remédio para a depressão. E agora estou falando um pouquinho sobre a opressão. Note que eu disse que a opressão ela tem uma parte patológica, uma doença, né, que começa a se proliferar na mente, e também ela já começa a entrar também numa esfera espiritual. Note o que está escrito em Lucas 7:21. Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidade e doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Não tem como se... tem um famoso adágio que tudo tem sua diferença, mas tudo é farinha do mesmo saco. E não é não, senhores. Jesus curou muitos doentes e Jesus curou muitas pessoas de enfermidades, né? Diz o texto sagrado. Curou muitas pessoas. O que são doenças? Doenças são de cunho patológico. Ou seja, se é de cunho patológico, são doenças que afetam
diretamente o corpo físico, né? Por mais que a causa, né, seja de ordem emocional e mental, mas o corpo físico será afetado. Não vou voltar aqui, já fiz um rápido comentário na live ali, né, no início da live. Está entendendo? Então, por quê? A mente, ela faz parte do corpo. Então, é uma doença, a depressão, porque ela vai afetar a mente desta pessoa. E logo, então, entra a opressão, que já começa também a ser influenciada por uma ação espiritual maligna, né? Porém, ainda, como eu disse no início, um ataque de fora para dentro, certo? Então, existe doença, existe enfermidade. Essas enfermidades, quando falamos de enfermidade, eu quero me referir a dimensões espirituais. E quando eu falo dimensão espiritual, primeira dimensão do próprio homem. O homem, ele tem a parte psíquica, né, que é a alma, essa parte, né, das emoções, né, essa parte do prazer. E o homem é espiritual porque também é espírito, né? Esta capacidade pensante, né? E também tem a parte espiritual, que é esta ação maligna, que é esta interferência maligna. Encontramos em Marcos capítulo 5, o gadareno já entrando, falando, já antecipando a questão da possessão, né? Sofrendo. Lucas, no versículo, Lucas 13, se não me pode dar memória, você encontra, quando eu falei lá, que todos nós somos suscetíveis à depressão e à opressão, e se não tomar cuidado até a possessão, havia uma descendente de Abraão que estava há 18 anos aprisionada por Satanás. Aquela mulher andava curvada. E para o líder da sinagoga, era uma enfermidade. Para os médicos da época, o próprio Lucas, era uma enfermidade. Mas quando é uma doença, aliás, quando Jesus ele vai na sinagoga, ele percebe que aquilo não é só uma doença, tem uma enfermidade, tem uma ação espiritual ali. E ele diz para aquela mulher: endireita-te, né? E aí, como o chefe da sinagoga, na sua ignorância, disse para Jesus que tinha tanto dia para ele curar aquela mulher, por que não veio? Veio logo no sábado, né? E Jesus disse assim: você não dá de comer seus animais? Não deveria eu libertar esta mulher que está há 18 anos aprisionada por Satanás? Compreende? Então, existe doença, existe enfermidade. Pode ver que as pessoas tomam remédio e não melhora. Vai, o psiquiatra é bom, dá certo com todo mundo. As pessoas dizem: não, olha, procura o psiquiatra tal, procura o psicólogo tal, procura o pastor tal, procura o padre tal. Deu certo para todo mundo, para você não deu, para outros não dá certo. O remédio não faz efeito. E quando o remédio não faz efeito, a questão já não é mais patológica. A questão é espiritual, gente. Nós não podemos ser ignorantes como pastores, não podemos ser ignorantes como líder, né, de uma igreja, independente do seu tamanho, porque eu acredito que a nossa liderança, ela foi constituída por Deus, porém, com um preparo adequado para lidar com essas situações, né? Apesar de muitos pastores, muitos líderes, né, já terem sido vencidos pela depressão ao ponto que atentaram contra a sua vida, mas ainda existe uma liderança, e este é meu desejo, que
o Espírito de Deus continue nos dando graça, mas porém que possamos buscar, possamos correr atrás de um conhecimento, de uma visão mais holística dentro da área da depressão e da opressão, porque é o mal do nosso século. Esse problema está atingindo criança, está atingindo adolescente, está atingindo professora, está atingindo pessoas de bem, os pobres, está atingindo o rico, está atingindo toda a camada da sociedade. Então, se nós não atentarmos para isto, teremos grande dificuldade para lidar com situações que, uma vez que todos nós somos suscetíveis à depressão e à opressão, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso não é porque a pessoa não ora, isso não é porque a pessoa é fraco, não. É uma doença, mas que começa também ter a interferência espiritual. Então Jesus curou doentes e Jesus curou pessoas enfermas. E ele vai mais além. E diz em Lucas, no capítulo de número 7:21, e de espírito maligno. Eu já vou falar sobre isso, mas falando agora sobre a opressão. Está entendendo? Então, como que está o ambiente em que você trabalha? Faça um teste com você agora, faça uma enquete com você. Pense no seu trabalho agora. Claro que você não vai pensar dando cambalhota e dizendo, não vejo a hora que amanheça o dia. Eu sei disso, não é disso que eu estou falando. Mas pense nos seus amigos. Como que você termina o dia? Você termina dizendo assim, graças a Deus, vou para casa descansar, ou você termina, deixa eu usar essa expressão, meu Deus, se o amanhã não chegasse, não suporto os meus colegas, não suporto as pessoas que se dizem ser meus amigos. Como que você vivencia esse ambiente? Esperar o horário final da diária, do dia? Quem não quer voltar para sua casa, se é que não está com opressão? Porque dependendo do nível desta depressão, já com opressão, nem para casa quer voltar, e quando está em casa, nem para o trabalho quer ir. A opressão, ela começa então a tumultuar, ela começa a causar um conflito no ambiente. Tem muitas pessoas deprimidas e não sabem entender. Chegam em casa nervosos, irritados, né? O silêncio demais, ele é um sintoma da opressão. Quando você fica no local e você não pode conversar, você não pode sorrir, você abre a boca, você é mal compreendido, né? Você fica policiando o que você vai falar, né? Você quer contar algo para o seu cônjuge, você quer conversar com ela, quer conversar com ele, mas você sabe que se iniciar é como se você já soubesse como vai acabar. Normalmente, isso pode ser uma imaginação fértil. Porém, a opressão está tão avançada, a depressão mal cuidada, mal resolvida, maltratada, começa a se transformar numa opressão, de tal forma que você começa a ser achatado nesse ambiente. A depressão e a opressão, na verdade, ela afeta, não é só uma tristeza, não. Quero aqui complementar. Caseiros da Nani também está nos acompanhando na live. Aqui sai um bolo de milho tão gostoso, delicioso. E aí você que gosta de outras iguarias, né? Ligue aí, peça o seu bolo de aniversário para festas. São coisas que iguarias que você vai se deliciar. Queridos, eu quero que você entenda que a depressão e a opressão também ao mesmo tempo
não é só uma tristeza, não é só um desânimo, gente. A depressão e a opressão, ela afeta diretamente este órgão, o cérebro. E é por isso que as pessoas vítimas da depressão mal cuidado, né, passam a desenvolver a opressão, que potencializado por ação maligna, que também tem a intenção de afetar o cérebro, a pessoa perde a capacidade de pensar. A pessoa perde o raciocínio lógico e começa a viver de emoções. E claro, não estou dizendo que esse cérebro afetado, ele vai manifestar a sua doença crônica numa tristeza, numa vontade de chorar sem motivo, num desejo de viver, de ficar só, de isolamento, em uma perda, né, considerada por tudo o que as pessoas de boa consciência vê ali, prazer, alegria, distração, né? Um momento de entretenimento. As pessoas que estão com suas mentes perturbadas, né? As pessoas que estão com suas mentes afetadas pela depressão, já que é patológica, e agora começam a ser afetadas também pela opressão, elas começam a ficarem cansadas, exauridas, enfadadas com tudo, sem paciência, sem tolerância. E por isso acham que o melhor caminho é o total isolamento. Note que também o apóstolo Paulo, quando ele fala do órgão pensante, quando eu falo do órgão pensante, eu não estou falando do pâncreas, eu não estou falando que a depressão afeta o fígado, afeta o rim, todos esses órgãos serão afetados posteriormente, mas primeiro a depressão ela vai afetar diretamente este órgão pensante, o cérebro. É ele que comanda, vai afetar, comprometer até a coordenação motora das pessoas, né? Então, olha o que o Paulo disse em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que uma das alternativas, né, para a cura contra a depressão, contra a opressão já acompanhada por espíritos malignos, é a forma como você pensa. Então, quando as pessoas estão depressivas e no seu estágio que ficam comprometidos, aliás, que ficam com suas mentes comprometidas, elas perdem esta capacidade. Quando eu falo de pensar, eu falo de um pensamento positivo, eu falo de um pensamento saudável. Então, ao contrário, as pessoas que estão depressivas, elas alimentam-se de mentiras, de imaginações, elas se alimentam de um mundo que começa a fazer parte do mundo dessas pessoas. Não é que elas são loucas, não. Elas ouvem vozes, elas vêem coisas, não estão loucas, não. É a mente que está afetada, né? Então, normalmente a pessoa, quando está com esse órgão pensante comprometido, né, elas se alimentam de pensamentos
Paulo disse, tudo que é honesto. As pessoas que estão com esse órgão pensante comprometido, elas acreditam a verdade, a mentira vira verdade, a ilusão fica real, o imaginário, né, fica tangível para essas pessoas, né? Então Paulo está mostrando um meio que toda pessoa que percebe um sintoma de depressão pode se ajudar. Como? Abra mão de todo pensamento negativo. Para de dizer que as coisas não vão dar certo. Para de dizer que essa inflação, meu comércio, minha vida, minha família, né? Não, para com isso. Para com isso. Concentre-se, se alimente de bons pensamentos. Tudo que é de boa fama, nisto pensais. Tudo que é verdadeiro, nisso pensais, né? Em tudo que há virtude, nisso pensais. Sabe o que Paulo está dizendo? Pega tudo que é de coisa boa e joga para a sua mente. Você é um ser pensante. Você é um ser que tem capacidade de decisão. Então, está aí também uma reação que pode ajudar você a se desprender paulatinamente desse estado depressivo e desse estado de opressão. Mas não vamos negar, existe também a possessão. Quando esta depressão ela é tratada com desdém, quando não se tem respeito por esse mal do século chamado depressão, e não é tratado como doença, ela começa a passar, ela começa a desenvolver uma opressão. A pessoa começa a viver sufocada. Em nenhum lugar essa pessoa está bem. No carro está sufocada, essa pessoa consegue mexer num ambiente que era de alegria, um ambiente onde as pessoas estão saindo de férias, estão na nave de um avião que deveria curtir, estão dentro de um trem, né? Estão, enfim. Mas a pessoa oprimida está tão sufocada, asfixiada no ambiente, que para se ver livre daquele local, a única forma que tem é convencer a todos que precisam procurar um local que seja melhor para si mesmo. Então, isto começa a trazer grandes dificuldades, né? E aí, a opressão, quando ela também não é identificada, e se é identificada, ela não é tratada, passa a ser uma possessão. E o que é a possessão? Na possessão, aí sim, esse órgão pensante, ele é dominado por forças espirituais. Então, quando eu falo doenças, enfermidades e dimensões espirituais que não são discernidas, eu falo que não é discernida porque o médico não consegue entender o que está acontecendo, o psiquiatra não consegue entender, o psicólogo não consegue entender, o próprio pastor não consegue entender. São dimensões que a pessoa já não responde pelos seus atos, né? A pessoa, possessão, né? Um local foi invadido, né? Houve uma invasão nesse local, né? Houve uma tomada, né, nesse ambiente. O controle não é mais do ser pensante, e sim são forças malignas, forças espirituais dominando essas pessoas. E é nesse momento que as pessoas começam a perder a visão da possibilidade, tendo na sua frente a única alternativa,
tirar suas próprias vidas. Note que o gadareno de Marcos, capítulo 5, aquele homem, ele está no processo, no seu terceiro estágio, ele está possessivo. Ele arrebenta grilhões, ele violenta-se a si mesmo, ele está num isolamento social, familiar, né? Higiênico, ele está excluso de tudo e de todos. O demônio tomou conta daquele homem de tal forma que fez do ambiente dos sepulcros o ambiente aonde aquele homem dormia, aonde aquele homem vivia, e se morava num sepulcro, você imagine, né? Do que esse homem se alimentava também. Então, é preciso sim encarar a depressão como doença e tratar, percebendo que só o remédio, só os medicamentos, só a sessão que o psicólogo não está resolvendo, já era para ter, então, uma participação, um acompanhamento pastoral, um acompanhamento espiritual. Não é simplesmente aquela oração. É preciso que também se tenha um acompanhamento espiritual. É preciso que essas pessoas depressivas, com opressão, ela confie no psicólogo. Você pode ver que você vai numa sala de um psicólogo, parece que eu estou mudando, mas eu não estou, não. Pode ver que tem uma cadeira adequada. Esse psicólogo, essa psicóloga, ela não está vestida de qualquer maneira, porque a pessoa que vai nesses médicos, porque ele não está procurando um oftalmo, não, ele está procurando um médico de cérebro, ele está procurando um médico de emoções, né, um especialista nessa área. Então, a maneira como se veste, todos os aparatos nessas salas, né, ela tem a ver para que o paciente se sinta confortado, para que o paciente passe a confiar nesse profissional. E olha, gente, eu não queria tocar no assunto, mas a maneira como nós atendemos o povo que Deus nos confiou, eu pelo menos atendo até pessoas que não são do Ministério de Registro, né? Nós devemos nos preocupar com o tipo da nossa indumentária. Você vai atender, você é uma pastora, você é um pastor, você é um líder, você vai atender um membro do departamento de jovem, né? De qualquer maneira, tá? A pessoa já está com a mente doente, sua mente já está afetada, né? Ainda não está num estado de possessão, porque no estado de possessão ele não vai procurar ninguém. No estado de possessão ninguém procura psiquiatra, ninguém procura psicólogo, ninguém procura pastor, ninguém procura ninguém. As vítimas desse controle espiritual, elas não procuram nenhum tipo de ajuda na esfera convencional, e muito menos vertical. Pelo contrário, tem que existir nesse momento uma estratégia, né? Uma dinâmica de grupo para ir em direção dessas pessoas, seja ela depressiva, no estado de opressão, e principalmente na opressão. Foi o que Jesus fez quando foi para Decápolis, né? Gadara, essa região geográfica de 10 cidades. Ele foi, porque jamais o endemoniado gadareno de Gadara iria até ele. Certo? Então, voltando no assunto da indumentária, poxa, né, você vai atender um irmão, você vai atender alguém que está com depressão, analise as suas expressões, analise a sua indumentária,
Analise, né? Não seja exagerado nem no seu perfume, não seja exagerado nas suas cores de roupa, não seja, seja decente, coerente na sua forma de sentar, na sua postura, porque tudo ali faz parte de um tratamento. Está entendendo? Um conselho é um conjunto de coisas. Não é só o que você diz. São os gestos que precisam estar harmonizados com aquilo que você está dizendo. A indumentária, sua roupa, sua postura, seu olhar, né? A forma como você está posicionado diante dessa pessoa. O desvio do seu olhar vai fazer essas pessoas que já estão com suas mentes afetadas terem interpretações errôneas. E a partir do momento que uma pessoa com depressão, partindo já para a opressão, em que momento que a possessão, em que momento essa invasão ocorre nas vítimas da depressão que não foi bem tratado, o processo não foi bem cuidado. Em que momento que há uma invasão na vítima das pessoas que vivenciaram uma opressão? É no momento em que ela chega a uma conclusão que não vale a pena mais ir no psicólogo, não vale a pena ir no psiquiatra, não vale a pena mais pedir oração, não vale a pena conversar com o meu pastor, não vale a pena conversar com a minha pastora, não vale mais a pena. É nesse momento, porque aí já há uma opressão. A pessoa não se sente bem mais naquele local, no culto. Sabe? Todo mundo está cantando e a pessoa está cabisbaixa, a mente da pessoa está, né, vivenciando todo aquele momento que para uns é um momento de alegria, a pessoa canta, glorifica, adora, né? Para outros é um momento sufocante, é um absurdo falar isso, mas já é resultado de uma opressão. Então, no momento que essas pessoas começam a entrar num isolamento e ninguém a procura, ninguém vai atrás, ninguém vai até essas pessoas, e aí então é o que acontece com a possessão. Uma vez que existe o processo da possessão, aí sim, aí é só teologia mesmo, é só Deus, é só a palavra, é só uma oração, é só jejum, é só uma vida consagrada mesmo. Porque quando o quadro se agrava e as vítimas da depressão, que passaram pela opressão e agora chegaram ao terceiro estágio, que é a possessão, aí, gente, só tem um que tem autoridade, só tem um que tem poder para fazer isso. É Jesus Cristo. Ele tem autoridade. Deus seja louvado. Então, a possessão, ela precisa ser desmistificada. Então, na verdade, esses 3 níveis, 2 de problema mental, de saúde mental, devem ser desmistificados, não são iguais. Há sintomas diferentes, o tratamento deve ser diferente. Como eu vou tratar um paciente com depressão? Como eu vou tratar um membro com depressão? Como eu vou tratar uma pessoa que está no quadro avançado com depressão, já opressão, e se não teve depressão, mas está oprimido? Então, como eu vou tratar? Não é só uma doença, é uma enfermidade. E como eu vou tratar o paciente que já foi dominado por ações, por violências espirituais? Como, lembrando novamente em Lucas,
aquela mulher ficou 18 anos curvada. Lembra do Marcos 9? Espero, se estiver aqui equivocado, você me ajude. Até então, o texto fala que o jovem lunático, esquizofrênico, né? Se jogava, queria se jogar no fogo, queria se jogar em águas profundas, né? Aquele pai procura os discípulos, né? E os discípulos também não conseguiram dar uma resposta satisfatória para aquele pai que estava desesperado, né? Mas quando Jesus vai tratar um assunto, Jesus expulsa um demônio dali. Jesus expulsa um demônio dali. E depois desse momento, logo após esse momento, o menino volta ao seu estado normal e aquela família recupera a plenitude de uma vida normal. Então, a depressão ela deve ser encarada como doença. Toda a minha concentração era para chegar nesse ponto. Até onde as igrejas vão tratar a depressão como uma ação apenas demoníaca. Até quando nós, líderes de igreja, vamos tratar depressão como farinha do mesmo saco? Desculpa a expressão. Até quando faremos vista grossa e não vamos tratar o assunto de forma heterogênea, da sua forma singular? Depressão, opressão e possessão. Até quando vamos colocar tudo isto em uma bacia? Né? Até quando a nossa expressão, até quando a nossa abordagem ficará dentro de uma mesmice, dentro de uma rotina, dentro de um jargão? Deus deu autoridade à sua igreja. Eu não sou contra nenhum cristão ir a um psicólogo, até porque nós somos seres humanos. Tem que ir. Quando o seu dente dói, você não vai no dentista? Hein? Não vai? Então você tem que procurar um médico da área. Então vá no médico, no especialista de mente. Talvez a sua depressão é resultado de um estresse. Mas depressão não é causada só por vírus e bactérias. Viu? Né? Já está igual agora ninguém morre mais do vírus aí, de dengue, né? Ninguém morre mais de dengue. Ninguém morre mais com outro tipo de doença. Só existe um vírus, né? Então, estamos muito focados em vírus e em bactérias, que é mortal, que contamina, sim, o corpo. Porém, quando falamos de depressão e quando falamos de opressão, e muito mais ainda grave, possessão, não estamos falando, senhores, de vírus e nem de bactérias. Estamos falando de uma ação maligna, uma ação espiritual, que talvez o seu filho esteja passando por isso e você está desatento. Talvez dentro da nossa casa já existe um quadro de opressão e você está achando que é normal. Seu marido chega, parece que o ambiente falta fôlego para você. Sua esposa, ela chega, parece que falta clima, falta luz, falta... Tudo fica sufocado. Compreende? Como que não vive esta pessoa que está no seu estado de opressão? Então, entenda que tudo isso não passa de uma estratégia maligna, fazer com que nós, enquanto pastores, venhamos ignorar a depressão e não entender ela como doença, para que venhamos ignorar o estado de opressão que muitos estão vivendo, certo? E uma vez que
o clero religioso ignora, né, isto como doença, ignora isto como algo também de ordem espiritual, com certeza, o que Jesus fez, nós não vamos fazer. E ele deu autoridade. Quando ele diz, Lucas diz, ora, naquele momento Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espírito maligno, possessão. Possessão. E essa possessão, ela tem aí, tem vários motivos. Está conosco também aqui, o pessoal hoje está prestativo, aí ponto de não falarem nada. Eu espero que eles estejam entendendo, né? Como eu gostaria de ter a participação aí de você, meu amado irmão, que está vivenciando. Na verdade, existe, como que eu posso falar? Nós precisamos quebrar esse paradigma. O chamado país do sorriso, o país da alegria, se tornou um país de tristeza, onde as pessoas sorriem, né? Porém, um sorriso tacanho, um sorriso cinematográfico, entendeu? Uma alegria mais de um personagem. Porque, na verdade, as pessoas estão tão depressivas, estão tão oprimidas, entendeu o que estou dizendo? Estão tão depressivas, estão tão oprimidas, que elas estão quase entrando num estado de possessão, porque elas se fecham, elas não querem conversar, elas não querem falar. São tratadas de forma tão estranha que a falta da compreensão, a falta do diálogo é a resposta para essa camada de pessoas que estão depressivas e elas estão tentando se curar. Elas estão buscando por si mesmo uma forma de se curar. Quem tem dinheiro paga, quem ainda não entrou no estado de opressão ainda consegue sair, consegue se afastar um pouquinho, porém, se isso não foi tratado, logo se entra para o estado de possessão. Eu estou partindo para o final, agradecendo a Deus pela sua vida, que compartilhou, vai compartilhar esta live, e em algum momento você vai assistir. Enquanto você estiver assistindo, eu quero externar aqui o meu agradecimento. E eu quero deixar uma palavra de Deus, do apóstolo João, para todos os nossos seletos irmãos. Paulo diz: ao presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu encerro essa 32ª live fazendo das palavras do apóstolo João, inspirada pelo Espírito Santo, as minhas palavras. Desejo, meu irmão, com outro nome, que está num outro país me assistindo, numa outra cidade, desejo que haja saúde, desejo que você esteja indo bem, continue indo bem e que tenha saúde, assim como vai a tua alma. Em outras palavras, Gaio não estava nem depressivo, Gaio não estava nem vivendo com opressão, e Gaio também não estava vivendo em nenhum momento, muito menos a possessão. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Amém?
alguns assuntos que nós tratamos na live, nós sabemos que existe todo um processo de monitoramento, né? E dependendo dos tópicos que tocamos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo dentro da nossa nação brasileira, existe todo um controle, né? Uma ditadura com o nome de democracia que corta, impede que alguns assuntos sejam tratados, mas eu espero que você tenha compreendido. Deus te abençoe, eu quero orar com você. Deus e Pai, em o nome de Jesus, a sua palavra cura a depressão. Senhor, o aconselhamento cura a depressão. Uma dinâmica de grupo cura a depressão. Ouvir, dar atenção também promove melhora, promove cura a essas pessoas. Senhor, todo quadro que esteja evoluindo para a opressão, aonde o ambiente ele está se tornando, sendo chamado de um ambiente pesado, aonde essas pessoas estão se sentindo achatados, e na verdade não é outra coisa, mas é essa sensação mental desta opressão, ela não possa se desenvolver para a possessão. Em nome de Jesus, toda depressão, eu ordeno em nome de Jesus que você receba esta cura para essa doença. E toda opressão, ela seja arrancada, afastada, tirada da sua mente, da sua vida, em nome de Jesus. E que toda possessão, que há poder no nome de Jesus, e no poder do teu nome, nós expulsamos todas as forças contrárias, em nome de Jesus. Shalom, Adonai, obrigado pela sua participação. Em nome de Jesus, Shalom, Adonai, obrigado pela sua participação.